Muita gente acha que depressão é frescura, mas só quem passa por essa doença sabe o quão doloroso é isso e não desejaria para o seu pior inimigo. Mas qual é a cura para a depressão? Caso você não tenha assistido ao vídeo anterior, o vídeo 1, sugiro que você volte a ele para conhecer um pouco do que falamos sobre o assunto. Lá eu destaquei que ela não é um fenômeno moderno como se pensa. E também eu falei o quanto a reformulação de crenças é fundamental para superar essa doença. Mas, muito prazer, eu me chamo Noé, estou muito feliz por passar esse momento com você, trazendo para você essa mensagem de cura de uma doença que faz sofrer milhões de pessoas ao redor do mundo. E neste vídeo eu quero enfatizar quantas vezes forem necessárias que, assim como eu venci a depressão, você também pode vencer. Quando a gente cai na depressão, perde a fé na vida, perde a confiança na gente mesmo, parece que não há uma luz no final do túnel. E então a gente se conforma com os remédios controlados e vai empurrando a vida do jeito que dá. Lê um ou outro livro de autoajuda, alguns até acabam indo estudar psicologia como busca pessoal, escutam uma palestra, vai à igreja, mas a libertação que a gente tanto espera simplesmente não acontece. A questão é que você não ficou deprimido de um dia para o outro, como quem pega uma gripe ou cai em uma crise alérgica, mas mergulhou em um processo indo para baixo, um dia de cada vez, durante anos, e agora é chegado o momento de fazer o caminho inverso. Você não vai precisar demorar anos para sair disso, obviamente, inclusive porque vai aprender mais adiante uma técnica que acelera o processo de cura da depressão. Mas vai precisar iniciar o caminho inverso. O caso é que você vai dar adeus definitivo à depressão a partir de agora, se você entender o que é depressão, o que causa essa doença, o que te levou a ela e aprender como aplicar algumas técnicas para superar esse mal. Deixa eu me apresentar um pouco mais para você. Meu nome é Noé, tenho 43 anos, nasci no Paraná e vim para São Paulo ainda criança. Sofri durante anos de toque, depressão, síndrome do pânico, ansiedade patológica e tinha uma vida financeira limitada. Consegui me curar, transformar minha vida pessoal e também financeira. E hoje, como educador emocional, ajudo as pessoas a conseguirem a mesma transformação que eu tive, para também poderem desfrutar de saúde emocional. Ajudo as pessoas a se conhecerem, se aceitarem, reformular as próprias crenças, se libertarem de crenças e pensamentos negativos, para conseguirem o bem-estar emocional e os seus objetivos pessoais e financeiros. Mas as coisas já foram terríveis para mim um dia. No vídeo passado você se lembra que eu disse que aos 17 anos eu caí em depressão, às vésperas de entrar na faculdade. Naquela época não tinha tanta informação sobre essa doença como nós temos hoje nos tempos de internet. Um dos medos que eu tive na época foi porque eu tinha um irmão que um pouco antes passou por um trauma emocional e meus pais acabaram internando ele numa clínica psiquiátrica onde ele ficou muitos dias ali. Eu tinha um medo de passar também pela mesma coisa e ser levado, ser internado como ele foi. Eu vi o quanto aquilo foi dolorido para ele e para a família. Eu devia ter uns 13 anos na época quando aconteceu isso com meu irmão, 13, 14 anos. Sim, eu tinha muito medo. Os comentários dos meus pais em casa eram muito pesados, cheios de culpa. A forma como eles tratavam a questão, interpretaram a questão. E eu não queria passar por aquilo que o meu irmão passou. Meus pais não sabiam que o que o meu irmão tinha era um quadro de depressão misturado com fobias, misturado com manias e toque. Mais tarde eu pude entender que uma das causas da depressão é a assimilação que nós fazemos da energia, entre aspas, da energia dos nossos pais na nossa mente. Mas isso é algo que vai ficar para outro momento, para eu pormenorizar mais para você. O caso é que eu busquei ajuda em uma clínica psiquiátrica de uma universidade, que me acolheu muito bem, embora eu não tenha tido os resultados que eu busquei ali. Eu ia lá durante toda semana, uma vez por semana, e devo ter ido durante uns 6 ou 7 meses. Uns 3 anos depois, o quadro de depressão se intensificou. Daí eu fui buscar ajuda psiquiátrica, mesclada com uma nova ajuda em psicologia. E aí fiz um tratamento psiquiátrico de 2 anos, mais ou menos. E eu me lembro como se fosse hoje,
de uma fala que a psiquiatra teve para mim que me soou bastante desanimador, que ela dizia que eu estava destinado a passar por isso, geneticamente. É como se faltasse um óleozinho ali no meu cérebro e eu precisava tomar um remédio para compensar isso. Na realidade eu não aceitei a fala dela, mas confesso que aquilo me provocou um grande desânimo. Anos depois eu entendi que ela falava da falta da serotonina, mas foi difícil para eu ouvir aquilo. Eu estava destinado a ser um depressivo eternamente? A viver naquele estado astral terrível? Fiquei inconformado com aquilo e aí eu decidi a mergulhar em toda a informação possível que pudesse me tirar daquela situação. Li livros de psicologia, autoajuda, o que você puder imaginar, livros sobre fitoterapia, florais. Aliás, consumi esses produtos. Fiz o que fosse possível porque eu queria recuperar a felicidade que eu buscava desde a minha adolescência, que eu tanto buscava. Devo dizer que eu não encontrei solução em nada disso, nem na religião inclusive. E as leituras de psicologia e de autoajuda mais ainda me levaram para o fundo do poço. Mais tarde é que eu pude entender por quê. Mas sobre isso também eu vou falar em outro momento. Foi quando aos 33 anos eu decidi que queria melhorar minha condição financeira, queria criar uma forma de aposentadoria. De forma que eu pudesse acordar todos os dias sabendo que eu teria uma renda para pagar minhas contas e eu poderia viver a vida do jeito que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, trabalhar no que eu quisesse. Foi então que caiu nas minhas mãos um livro que, ao falar desse assunto, da independência financeira, ele falava muito sobre o poder do inconsciente, o poder da nossa mente subconsciente, como que isso guia a nossa vida para a prosperidade ou para a dor e a miséria. E daí eu comecei a entender bastante o poder da mente e comecei a entender como dominar a mente. E então eu comecei a aplicar algumas técnicas na minha vida. Aplicava um tipo de técnica e sentia resultados. A confiança aumentava, a fé em mim mesmo, os resultados práticos vinham, melhoria financeira, uma sensação emocional fantástica, uma eliminação de pensamentos negativos, uma sensação de coragem. E quanto mais eu aplicava a técnica, mais eu confiava nela e mais resultados eu tinha. E virei um crente nessas técnicas de dominar a mente inconsciente. Então, recentemente, eu decidi que eu poderia compartilhar isso com as pessoas, como estou fazendo com você agora. Porque eu tenho certeza que assim como eu venci a depressão, adquiri capacidade de dominar a mente, você também pode. Devo dizer que para mim é bastante gratificante quando as pessoas respondem positivamente ao meu trabalho. Muitas delas aparecem nas minhas redes sociais sempre com a palavra de gratidão, inclusive pelos materiais gratuitos que eu disponibilizo. Mas a questão é que a depressão está aí esperando uma cabeça aberta para que entre, e ela é resultado de um processo de se viver, de um jeito de pensar e se comportar depressivo, como também vamos ver mais adiante. E por isso mesmo que a cura cobra de nós um novo jeito de viver, de pensar, que seja exatamente antidepressivo. O que você precisa saber é que você pode mudar isso agora mesmo e que isso é o começo para a sua cura. Mas você também precisa saber que na medida em que começar a pôr o método em prática, você vai ser tomado pela dúvida. Aquela vozinha na cabeça dizendo, será? Inclusive porque a depressão tem um componente negativo, que é de apagar a fé dentro de nós, a autoconfiança. A depressão faz a nossa confiança desaparecer. Mas você pode passar por isso, você pode vencer isso, agindo de forma silenciosa, sem entrar em guerra com a sua cabeça, fazendo os exercícios que eu vou te propor, alterando o comportamento devagar, de forma voluntária e consciente, mudando o jeito de pensar, passando a ter um jeito de pensar que respeite quem você é e a vida que você quer viver. E com isso, aos poucos, a sua mente vai sendo tomada pela cura. E tudo isso que eu estou falando para você é só uma pequena porção do que eu trato com bastante detalhe no meu curso Livre da Depressão. Nele, eu faço você perceber cada coisa que te leva à depressão. Estimulo você a mudar de forma voluntária e consciente a sua maneira de enxergar as coisas para ter a sua cura definitiva e para ter saúde emocional. Para ter a sua saúde emocional de volta. Porque eu sei que a vida é boa quando a gente tem saúde, inclusive saúde emocional.
O curso mostra para você crenças destrutivas que estão aí na sua cabeça, comportamentos que você aceitou ter, pensamentos de sabotagem que estão aí governando a sua vida, impedindo você de ter felicidade. O curso traz também exercícios mentais que potencializam a cura, que aceleram o processo, para que o mais rápido possível você volte a ter paz interior, serenidade, tranquilidade, autoconfiança, fé, coragem, sensação de segurança interior e vontade de viver a sua vida. O curso deixa claro o que te levou à depressão e como fazer para sair dela. Mais adiante eu volto a falar um pouco mais disso, porque o tempo aqui é curto. Eu apenas quero reiterar que o curso traz uma solução definitiva para quem sofre de depressão. Mas agora vem a sua pergunta: e como é que eu faço para me curar da depressão? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Por agora eu quero encerrar agradecendo a sua audiência, o seu interesse, pedindo para que você comente, faça sugestões na descrição do vídeo, inclusive porque isso me dá um pouco a mostra para produzir novos conteúdos.